Resenha tá boa, resenha tá ótima, mas chegou a hora da gente falar de cada um dos grupos especificamente. Começando com o grupo A, hein? Grupo que já tem jogo nesse final de semana. Grupo de Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. E aí eu queria começar contigo, Quesada, que acompanhou o Porto de perto, o Porto que trouxe um treinador novo lá em janeiro, né? O Martin Anselmi, que é um treinador argentino, teve aquela passagem ótima no Cruz Azul do México e tal, que é um cara que de repente tem uma visão mais sul-americana para essa competição e tal. O Porto que ficou devendo, né? Nessa temporada, foi só terceiro no Campeonato Português, caiu precocemente nas Copas. É um dos times que deve levar mais a sério aí a competição, né? Deve levar a sério, mas não tem passe de mágica, né? A temporada do Porto foi muito, muito ruim. O Porto contratou o Gabi Veiga, que é um jogador que chega para atuar no meio-campo, número 8. É bom jogador, surgiu como uma promessa no futebol espanhol e tal, mas ainda precisa se integrar. Vai estar à disposição do Martin Anselmo. Mas a temporada do Porto ela é bem desanimadora e financeiramente o clube está tentando se reerguer depois de anos do mesmo presidente, do mesmo grupo político, né? O Pinto da Costa, que acabou até falecendo recentemente, saiu, o Vilas Boas está tentando financeiramente reerguer o clube, então o Mundial ele ganha um peso por conta disso. Agora, eu, se sou o torcedor do Porto e conversando com muitos esportistas aqui, estaria preocupado nesse grupo, porque você tem o Al-Ahly, que é o que o Beckler falou, é um clube chatíssimo e que vai Uhum. estar também, como diria o Pofechou, com aqui ó, lá em cima, com aqui ó, lá em cima, para ganhar Hum. para passar do grupo. O Palmeiras tem um treinador português que conhece muito bem o Porto e que é um time chato também, né? É um time encardido. E o Porto, se não levar desde o início com o pé no acelerador a competição, pode se complicar. Eu não acredito, vendo os jogos do Inter Miami, eu vi muito pouco, o Beckler até talvez tenha visto mais. É, eu não acredito que o Inter Miami vai fazer graça nesse grupo. Não. Mas o Porto que abre o olho, viu? Ainda mais tendo o Palmeiras já de estreia. Para mim é um grupo de três brigando por duas vagas em situações muito parecidas. O Al-Ahly, digo mais pelo retrospecto, né? Ganhou três dos últimos quatro títulos continentais na África. É um time que já se mostrou competitivo em outros mundiais também, né? No formato antigo que era disputado. Palmeiras e Porto, acho que a gente viu mais jogar, a gente tem mais base. Eu acho que são times bem equivalentes, que realmente podem disputar um confronto direto. Acho que pode decidir aí uma vaga. O Inter Miami joga numa rotação completamente diferente. É, O futebol da Arábia Saudita é muito mais forte do que o futebol dos Estados Unidos. Por mais que tenha os nomes, os craques e tal, tem um pessoal de final de carreira, né? Assim, que já fez tudo o que tinha que fazer, já cumpriu absolutamente o papel. E é normal que o Inter Miami perca todos os jogos desse grupo. Não seria nenhum Pô, absurdo se mas vai perdesse ser todos os uma, vai ser jogos. uma loucura, hein, Beckler? Ver o Messi tomando taca de todo mundo do grupo. Rapaz, é o É. time da impensável. casa, né? É time Uhum. da... E que Ah, que classificou entrou. porque era o único Exato. time com mais jogadores Uhum. nascidos em dezembro, né? Sagitário do Isso. futebol dos Estados Unidos, era o critério. Exatamente. Eu acho que era novembro. Mas é isso, cara. O Palmeiras já começa com uma final, né? Porque, Uhum. considerando que os três façam 3 pontos contra o Inter Miami, vai ficar nesses confrontos diretos aí. E o Al-Ahly deu calor no Fluminense nas semifinais do último Mundial de Clubes. Ganhou de 2-0, mas ganhou com um jogo muito duro. Então, o Palmeiras provavelmente também vai sofrer contra o Al-Ahly e o mesmo para o Porto. Então, não sei, cara. Agora no domingo já vai ter um desenho do grupo. Uhum. Se alguém vencer entre Palmeiras e Porto. E aqui está rolando uma grande polêmica. Inclusive, o Twitter, no final de semana, vai ser uma guerra entre portugueses e brasileiros. Estou Eu gosto que curiosíssimo para você isso. sempre traz o termômetro do Twitter, né? Essa Eu, tô, rede eu pouco já come... tóxica. Nossa, já começo a sentir a toxicidade de longe do que a gente vai ver aqui, porque é o seguinte: o Eustáquio, canadense, jogador do Porto, foi dar uma declaração para a DAZN, aqui, que é a detentora dos direitos em Uhum. Portugal e outros lugares e tal, e falou o seguinte: eu acho que o time mais forte do grupo para a gente pegar é o Al-Ahly. Hum. E isso caiu
né? Muito mal para os torcedores palmeirenses, que estavam esperando ouvir de Eustáquio que o Palmeiras era o mais forte. E eu já comecei a ver movimentações na rede social nesse sentido. E mais, há uma grande comunidade brasileira hoje em Portugal e há uma torcida Palmeiras-Porto, que vai lotar os bares, muito provavelmente, para assistir o jogo no domingo, e vai encontrar a torcida portista, que também não deve comparecer. Então, eu não sei o que vai acontecer nessa cidade, mas já começo a prever provocações do tipo Guiana brasileira, de um lado, e de Enorme outros rivalidade. xingamentos em Portugal. Foda-se, pá! Sem contar que existe de algum tempo o questionamento de onde que os clubes brasileiros chegariam na Liga Portuguesa, né? E vice-versa. Então a gente tem 90 minutos para decidir todas essas perguntas. Aqui a gente fala que o Brasileirão é mais forte que o Campeonato Português, e em Portugal eles dizem o contrário. Chegou a hora da gente Neto, o por raio-x. exemplo, se o craque Neto aparecer aqui nesse final de semana, vai dar problema. Então o Palmeiras é o Brasil no Mundial de Clubes. No domingo. Ó, assim, a gente já falou, temos o Al-Ahly, que é o maior campeão egípcio, 45 títulos, domina o futebol do seu país, vem da terceira conquista consecutiva, é muito forte no futebol africano, pode ser uma pedreira. Tem o Porto de Diogo Costa e seus capangas, é o principal jogador do Porto, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, você tem bom jogo. O Diogo Costa talvez é o mais idiótico. Tem o Samu, tem o PP. Rodrigo Mora é bom jogador. Rodrigo Mora é excelente. Não tem um time ruim. Não foi isso que eu disse aqui. Eu acho que é um time competitivo, mas tem que abrir o olho. Porque coletivamente é um time que deixou muito a desejar, Otávio. Nesse ritmo aqui, a gente vai demorar 1 hora para falar de cada grupo, hein? Porque aqui é conteúdo e conhecimento. Então vamos lá, passando para o grupo menos conteúdo, menos conhecimento, porque o programa tem hora, né? Tem que se mostrar mais burro nesse programa. Brincadeira. Chegou a minha hora. Para vocês, quem classifica, hein? No grupo A, pra gente passar Palmeiras de e Al-Ahly. Porto e Palmeiras. Porto e Palmeiras. Ó, Beckler botou o Al-Ahly passando em detrimento do Porto. Eu acho que eu discordo. Eu acho que passa o Porto também. Boa. Palmeiras e Porto, então. Galera do chat pode votar aí também quem passa na opinião de vocês.